Elivaldo, saiu mais uma pesquisa nacional é. de intenção de voto para a presidência da República. No mesmo período, né? No mesmo período da pesquisa do IBOP, a pesquisa da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes. E vamos aos números. A candidata Dilma Rousseff, do PT, continua liderando a pesquisa presidencial. Ela aparece com 34,2% das intenções de voto para a presidência da República. A candidata Marina Silva, do PSB, tem 28,2% de intenções de voto e o terceiro colocado é Aécio Neves, do PSDB, que na pesquisa CNT aparece com 16% das intenções de voto. A pesquisa também simulou os cenários de segundo turno, Elivaldo. Vamos aí aos números. Marina Silva venceria um provável embate contra Dilma Rousseff, obtendo 43,7% dos votos dos brasileiros. Dilma, do PT, teria 37,8%. Aí, a simulação feita com Aécio Neves, Marina Silva também venceria com 48,9% e Aécio teria 25,2% dos votos. Brancos e nulos, 17%, não sabe ou não responderiam, 8,7%. A CNT ouviu 2.002 eleitores em 137 municípios no período de 21 a 24 de agosto, como dizia aqui o Elivaldo, no mesmo período da pesquisa do IBOP. E praticamente confirma o que o IBOP disse ainda esta semana, com uma pequena diferença para baixo, mas dentro da margem de erro em relação ao tucano Aécio Neves, que sai de 18, se não me engano, para 16 pontos percentuais. Agora, o que confirma é a novidade na campanha, uma espécie de onda Marina Silva, a candidata do PSB, que já se apresenta com um cenário completamente diferente do início da campanha eleitoral, já se apresenta como uma espécie de alternativa consistente na disputa pela presidência da República. E já mudando rumo, inclusive, Nádia, das campanhas de 94 para cá. Normalmente, o candidato que inicia à frente permanece à frente até o final. E nós já temos praticamente um empate técnico entre a presidente Dilma Rousseff e agora a segunda, Marina Silva. Amanhã ou no final de semana, o Instituto Datafolha deve também divulgar uma nova rodada de pesquisas. O Instituto que inaugurou numa segunda-feira, exatamente apontando já esse potencial de Marina Silva. O certo, Nádia, é que esse efeito já começa a repercutir também nos estados. No Piauí não poderia ser diferente. Até então, o PT estava praticamente como no confronto como WO, ou seja, contra quase ninguém, digamos assim, dada a supremacia do PT, da presidente Dilma Rousseff, do prestígio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, Marina Silva já surge como um personagem âncora para políticos, sobretudo do PSB, o caso do candidato ao Senado Wilson Martins, e também até da coligação governista. Ontem, o governador Zé Filho até acenou para a possibilidade de votar em Marina Silva num eventual segundo turno contra a presidente Dilma Rousseff. Para mim não foi um aceno, foi uma confirmação, uma tendência mais do que real. Só para a gente esclarecer, então, Elivaldo, já que existe essa possibilidade do governador Zé Filho votar em Marina Silva, mas no segundo turno, no primeiro ele continua apoiando Aécio Neves. O palanque do tucano Aécio Neves continua da mesma forma. O PSDB firme, atuando, otimista, como eu imagino que deva estar a coordenação nacional do PSDB. Apenas com uma diferença. A estratégia eleitoral, eu imagino, muda completamente. Se antes o foco era a presidente Dilma Rousseff, agora é Marina Silva. Ou seja, o discurso muda, a estratégia muda. E olha que tem pouco tempo para reverter uma situação hoje desfavorável às pretensões do PSDB de voltar ao Palácio do Planalto. Elivaldo, como é que os candidatos devem se comportar agora, terminando o mês de agosto? Setembro é um mês decisivo, porque aí é tudo ou nada. O cenário político do Piauí, ele mostra claramente uma tendência de polarização entre o petista Wellington Dias e o governador Zé Filho, na disputa pelo Palácio do Karnak, pelo governo do estado do Piauí. O mês de agosto termina com uma liderança, até de certo modo folgada, do petista Wellington Dias. Agora, como deve ser setembro? Não tem a menor dúvida. O bloco governista, a aliança governista, tem como meta iniciar setembro com pelo menos 30 pontos percentuais na média das pesquisas de intenções de voto. Porque é essa marca que permitirá ao governador Zé Filho encostar no primeiro colocado Wellington Dias e forçar um segundo turno. É essa a estratégia, é esse o desafio. Agora, isso só ocorrerá de forma exitosa, com eficácia, se esse crescimento resultar na queda do petista Wellington Dias.
Não adianta tirar do senador Mão Santa, do candidato Mão Santa, porque ele precisa também ficar aí mais ou menos próximo aos 10 pontos percentuais. Aí sim, nós poderíamos iniciar o mês de setembro com uma expectativa de segundo turno, que seria extremamente favorável às pretensões do governador Zé Filho de permanecer no Palácio de Karnak. Do contrário, e aí é a estratégia da aliança de oposição, da principal aliança de oposição, liderada por Wellington Dias, que é de se manter na liderança com chances de terminar a eleição ainda no primeiro turno. Isso é que seria o sonho, o planejamento ideal, o cenário perfeito para a coligação, a vitória com a força do povo. Do contrário, um eventual segundo turno com o governo do Estado, com o palanque, o tamanho do palanque, que é a aliança governista, ficaria então uma disputa num cenário extremamente equilibrado. É esse o cenário que o petista Wellington Dias procura fugir a cada momento, ou seja, é de buscar concluir a eleição ainda no primeiro turno. Para Zé Filho, é possível o turno extra para disputar o governo do Estado. Vamos para a última de hoje. Preciso contar aqui pertinho de você mesmo. Me conta. Aliás, começou aqui no Notícia da Manhã, você lembra? O deputado Jesus Rodrigues não veio aqui? Veio. Disse que não queria mais disputar o governo. Por quê? Estava magoado. Magoado e tal. Mas as mágoas continuam, Nádia. Não envolvendo o PT ou o deputado Jesus Rodrigues, mas deputados que disputam uma vaga na Assembleia Legislativa pela aliança governista, bem maior. Sabe por quê? Porque a concorrência está acontecendo não com as alianças adversárias, mas internamente. Ninguém está respeitando ninguém. Os colégios, os redutos estão sendo usurpados a cada momento, invadidos a cada instante. Isso está incomodando bastante parlamentares de peso na aliança governista. Eles preferem ficar recuados, nem dar o nome, mas me dizem a cada momento, olha, do jeito que está, eu não sei se vou chegar até o final da eleição. O caso mais notável, é exatamente já quase público, digamos assim, é o que envolve o deputado Juracy Leite. Praticamente desistiu das pretensões de ficar na Assembleia Legislativa e iniciar o 9º mandato de deputado estadual. É uma situação que vai exigir muito esforço dos coordenadores de campanha desses blocos de alianças proporcionais ligadas ao governo do Estado, principalmente a ação do principal interessado na união desse bloco, o governador Zé Filho. Obrigada, Alivaldo. Um abraço, Ana. Gostei então desse Até novo amanhã. Gostou? Aqui, né? Parabéns pela criatividade. Até mais tarde, Jornal do Piauí. Com o Amadeu e Eli. Volta. Exatamente. E mais informações da política nesta quinta-feira no Jornal do Piauí com o Amadeu e Eli. A gente se encontra lá. Já na coluna Tempo Real, no cidadeverde.com. Cuidado aí, agora inventei essa subida, você tem que ter cuidado quando vai descer, tá, Elivaldo?